Olá, amigos. Mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Nós estamos na TV aberta, estamos na AltV, estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. No YouTube tem lá, você precisa se inscrever, e tem lá um sininho que precisa ser ativado. Então não esqueçam de fazer isso. Hoje eu trouxe para conversar com vocês um repórter muito famoso. Ele ficou muitos anos na Jovem Pan e depois foi para Bandeirantes. E ele disse agora para mim, antes de começar o programa, que ele não gosta de dar entrevista. Então, para mim, é uma honra ele ter aceitado vir aqui conversar comigo, porque aqui é como uma sala de espera. Se fosse na casa dele ou na minha casa, nós vamos bater um papo. Tá bom, Milton Parron, grande repórter e muito meu amigo. Grande amigo, Fausto Camunha. Parron, você tem história, hein? Gente que fala. Gente que fala, podcast. Isso aí é gente que não fala, pelo contrário, gente que não dá entrevista. Eu nunca vi um repórter como você não gostar da entrevista, é a primeira vez que eu vejo. Porque durante 50 anos, 60 de rádio, eu aprendi a entrevistar. Nunca ser entrevistado, só entrevistado. Então eu me sinto mal dando entrevista porque eu acho que eu não tenho muito que dizer sobre mim mesmo. Mas nós vamos bater um papo aqui, você vai dizer muita coisa sobre você. Olha, eu vou começar dizendo que você hoje é o titular do Memória, que é um programa de muita audiência na Rádio Bandeirantes, e que você dedicou décadas à preservação da história brasileira através da comunicação, né, Parron? Você nasceu em São Paulo? Araçoiaba da Serra. Araçoiaba da Serra. Há quantos anos? Era Campo Largo. Campo Largo. Quando eu nasci era Campo Largo. Por aí, sabe quantos anos faz? 83. 83. Você tem uma a mais que eu só. Você tem filhos e netos? Tenho filho, neto e bisneto. Fala um pouquinho deles. Meu filho, do primeiro casamento, Sim. Formado em odontologia, uma figura da qual, não por ser meu filho, mas tenho um grande orgulho, e te digo isto de boca cheia. Ele foi, durante muito tempo, quem cuidou da área de tuberculose aqui na prefeitura de Taboão da Serra. De uns tempos para cá, passou a acumular também o mesmo cargo lá em Itapecerica da Serra. Hoje está afastado aqui porque é muita coisa, de Taboão, então cuida só de Itapecerica. Cuidando de problemas ligados à tuberculose, sabidamente tem cura a tuberculose hoje, sim. Mas a pessoa não pode abandonar o tratamento, claro. Tem que continuar. Itabuão há muitos anos, e ele ali ficou durante uns 20 anos nesse cargo. Há muitos anos este é o município, Taboão, com os números mais expressivos de cura da tuberculose. Você sabe o que fazia meu filho nos finais de semana? Ia aí nas comunidades, geralmente são as camadas mais pobres que precisam de ajuda. E ele ia todo final de semana nessas comunidades para verificar se o doente que ali estava seguindo ou não os tratamentos. Eu tenho muito orgulho dele. É uma honra para você ter um filho Lógico, assim. imagina. E você agora com a Débora Raposo, que é editora do programa Brasil Urgente. Brasil Urgente, da Bandeirantes, você tem uma filha com ela. Como é o nome da filha? Maria Vitória Raposo Parron. E está com quantos anos? 26 anos. 26 anos já. 26 Como o anos. tempo passa, não? Casado há 27, que eu não perdi muito tempo. E a Débora, ou ela é Débora aí? Ela continua... Olha ela lá. Continua trabalhando diariamente na TV Bandeirantes e o Parron também.
Eles trabalham juntos em lugares diferentes da emissora. E ela... Olha aí, Parrom, como você está bem com ela. Ela é muito bonita, a Débora. Ela sempre foi muito respeitosa comigo, muito... Eu ligava para ela, atendia de primeira, sempre foi assim comigo. Mas ela é assim com todo mundo. Que bom. Além de ser uma figura que está constantemente alerta para as necessidades dos colegas e das pessoas que ela não conhece. Você sabe que rádio e TV tem muito disso. A pessoa liga pedindo uma ajuda. Você não sabe nem quem é. E ela é movida por esta paixão de ajudar o próximo. Isso é muito bom. E a minha filha, a nossa filha, ela é advogada. Parabéns, viu, Débora Raposo? Faz tempo que eu não vejo você e estou com saudades também. Precisamos marcar alguma coisa depois juntos, né, Paulo? Com o maior prazer. Me diz uma coisa, como é que você divide o tempo com a Débora? Vocês trabalham demais, como é que você divide o tempo com ela? Mas nós estamos juntos o dia todo, e a noite toda, e a madrugada toda, o tempo todo. Quando não em casa, no trabalho. Sim. E nos finais de semana, ela também é meio aventureira, ela gosta de voar também. Também. Então ela vai voar comigo lá em Capivari. Sim. Então, a gente está sempre 24 horas por dia, há 27 anos, rigorosamente juntos. Você é piloto? Sou. Olha só, hein? E também não é nenhuma... Há quantos anos? Eu estava na Jovem Pan. Quem me deu, senão eu não teria me formado. Quem me deu a bolsa para o curso de pilotagem foi o senhor Antônio Augusto Amaral de Carvalho, Tuta. Olha só. Foi em 78 e 79 eu me brevetei. Nós trabalhamos juntos na Jovem Pan. Eu fiquei lá apenas 6 meses. Porque aí pediram para o Fernando Vieira de Mello uma pessoa para ir para a TV Cultura, Departamento de Jornalismo, editor-chefe lá. E aí o Fernando me indicou. E eu fui para a Cultura, então, pelas mãos do Fernando. O que escolheu você, essa profissão de jornalista, Parrom? Meu pai. Seu pai? Tudo meu pai. Meu pai cismou que eu tinha vocação para trabalhar no rádio. Por quê? Lá em Avaré, morava em Avaré nessa época. Sim, Avaré. É porque eu nasci em Araçoiaba. Terra do Curiate. Só nasci em Araçoiaba. Sim. A terra do Curiate, lá em Avaré. Sim. No ginásio lá, era uma época em que as aulas de português, o professor botava lá uma gravura e pedia para você fazer uma composição baseada naquela gravura. Eu sempre sonhava, viajava, e em função disso, eu me destacava nessas composições. Além de escrever, você era obrigado a ler também. E nem todos liam, tinham um certo acanhamento. E eu, ao contrário. Eu sempre tirava notas muito elevadas nesta área de português, só nessa área também. E quando você pegou o microfone? Foi em Avaré. Avaré. Porque aí meu pai cismou que eu devia trabalhar em rádio, que achou que eu tinha 15 anos de idade, agora vou contar uma história para você. Eu tinha 15 anos de idade, apareceu lá um anúncio na Rádio Avaré, precisamos de locutores e tal. Meu pai me pega pelo braço, vamos lá. Fiz teste na Rádio Avaré e fui devidamente reprovado. Eu tinha 15 anos, não tinha nem... Bom, aí ele arrumou uma briga danada lá com os diretores, Clóvis Guerra e Elias Almeida Duarte, os 2 sócios, donos da rádio. E arrumou uma discussão danada. O Clóvis era gerente do Banco do Estado, Banespa, lá em Avaré, onde meu pai tinha lá a conta. Sim. E falou, a primeira coisa que eu vou fechar a minha conta lá no teu banco. Acho que em função disso, sei lá. Sim. Aí
me arrumaram lá um lugar lá, sem remuneração, de aprendiz de operador de som. Aí, aos poucos, fui me inteirando, começando a gostar daquilo. Tinha um locutor no horário, que eu fazia, horário noturno, aprendiz, aí passei a operar a mesa ali. João Bruno Marcon, que arrumou uma namoradinha, esse locutor aí, arrumou uma namoradinha e ele fugia, entendeu? Inventava umas histórias e ia ficar botando música lá. Aí começou a ideia de eu ler os textos comerciais. Tinha o Kardec, ele ficava lendo. No final, eu acabava pagando a ele, João Bruno Marcon, para ele ir ver a namorada e me deixar lá lendo os textos. Sim. Aí que eu comecei. Sim. Um pouco mais à frente, essa história eu preciso contar também, porque eu me emocionei muito recentemente, quando estive em Diamantina. Sim. E fui visitar um museu que tem ali hoje, que é a casa onde morou Juscelino Kubitschek. Sim. Me emocionei porque em 1957, 58, por aí, 57, meu pai me fez escrever uma carta para a dona Sara Kubitschek, primeira dama do país, pedindo a ela a oportunidade para trabalhar, fazer um teste, pelo menos na Rádio Nacional do Rio, que era uma emissora estatal. Você acredita que uns 10, 15 dias depois chegou um telegrama do Rio, assinado pelo embaixador Sete Câmara, em nome dela, dona Sara Kubitschek. Sim. E a dona Sara abrindo para mim a possibilidade de fazer um teste no dia tal, procurar na Rádio Nacional determinada pessoa lá. Lá fui eu, também reprovado. Depois fui reprovado na Rádio Mauá, que meu pai cismou de ir na Rádio Mauá, lá já estamos no Rio. Fui reprovado em tudo quanto é lugar. Não feliz com o estudo, aí ele apelou. Meu pai tinha muito contato político, embora espanhol, não votava porque não tinha título aqui. Mas ele tinha sido criado como colono, menino, quando veio da Espanha, numa fazenda natal, aqui nas barrancas do Piracicaba, que era do seu Tonico de Barro, pai do Adhemar de Barros. Então ele conheceu o Adhemar ali, eram crianças os dois. A vida inteira ele foi ademarista, doente de botar lá no Paraná, essa altura, ele está morando lá no norte do Paraná, botava o pessoal em cima de caminhão que ele tinha lá, para ir votar do lado de São Paulo e Ourinhos, votar no Adhemar. Naquela época não tinha essa questão de exigência de residência, né, onde tinha o... Pois bem, a dona Sara ficou na minha memória a vida inteira, em função desta gentileza dela. E meu pai, não feliz, começou a procurar aqui em São Paulo esses políticos que ele tinha contato e tal, e um deles era vice-governador de São Paulo, foi diretor aqui de São Paulo Futebol Clube, o... Laudo Natel? Não, o coronel, ele era da reserva da Polícia Militar, coronel Porfírio da Paz. O Porfírio da Paz. Foi vice do Jânio. Vice do Jânio. Aí ele deu uma cartinha para a gente ir falar com Paulo Machado de Carvalho. Só que ele era muito amigo de Paulo Machado, era íntimo. Por causa de São Paulo, né? Ele era diretor, doutor Paulo também, então ele botou lá Paulinho, ao Paulinho Machado de Carvalho. E deu uma outra para alguém, para Manuel da Nóbrega, aqui na Rádio Nacional de São Paulo. Você acredita que eu fiquei com essa carta do Paulinho? Até hoje eu devo ter em algum lugar guardada lá em casa, porque ele nunca me recebeu, o Paulinho Machado de Carvalho. Porque eu ia lá na Record, que ficava na Quintino Bocaiúva, e lá tinha um senhor que carregou todos os filhos do doutor Paulo no colo, porque estava há 1000 anos com ele, seu Joaquim. E esse seu Joaquim tinha um gênio miserável, não deixava você falar com ninguém lá. Ele era simples porteiro, mas não deixava. E Paulinho, ele achava que era... E não era Paulinho, era o doutor Paulo. A carta era para o doutor Paulo. Um dia eu contei isso para o doutor Paulo, já repórter e tal. Ele falou, doutor Paulo, você acha que não dá para esquecer uma pessoa assim? Doutor Paulo já, no fim da vida dele, estive na casa dele para entrevistá-lo. Aí falou, doutor Paulo, tem essa carta aqui,
que foi endereçado ao senhor pelo Porfírio da Paz, meu grande amigo. Então essa carta... Mas ele já morreu faz tempo. Falei, então, essa carta tem muitos anos, nunca consegui entregá-la para o senhor. Ele me abraçou, Chegou a vez. falou, você não precisava de apresentação. Você traz do berço um talento que dispensa qualquer tipo de apresentação. Foi por isso que, provavelmente, eu não te recebi. Mas certamente nunca chegou no meu ouvido. E me abraçou ali. Eu fico emocionado. Mas como é a vida da gente, né, Parrão? Te ajudou muito isso, né? Muito e você acha que eu vim parar no jornalismo porque eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Sou católico, evidente, né? Eu costumo... O pessoal fala, escuta, mas você voa sozinho? Não, eu sempre estou acompanhado. Ela vai junto. Outra, a minha comissária de bordo chama-se Senhora Aparecida. Sim. Onde está sempre comigo. Você acredita? Se eu for te contar algumas matérias que eu fiz, que foi ela que me botou ali, claramente, e uma delas foi a minha opção pelo jornalismo. Eu estava na rádio, na Pan-Americana, comecei lá como rádio escuta do departamento esportivo e Geraldo Zé de Almeida estava na Record. E Jovem Pan e Record é como Bandeirantes, Band News e Band... Você sai de uma porta e entra na outra. É mesmo, mesmo grupo. Mesmo grupo. E o Geraldo Zé de Almeida, o plantão esportivo dele, Laércio Santos, deixou o plantão esportivo e foi para o plantão esportivo da Pan-Americana, cujo plantão titular, Luane Neto, tinha ido para a reportagem de campo. A Luane Neto, Benjamin, a Luane Neto. E o Laércio me indicou para o Geraldo. Ele falou, manda ele aqui. Eu falei, não, mas ele trabalha aqui, ele é rádio escuta. Só que era só fim de semana, recebia cachê, não era registrado nem nada. Aí comecei ali no plantão esportivo. Aí tinha futebol de salão. A Record tinha um ginásio ali no aeroporto, tinha um ginásio de esportes. E inventaram lá um futebol de salão, campeonato interno. Tinha 16 equipes, pô, uma coisa de louco, você vê quantos funcionários. E eu me destaquei no gol da publicidade Record, porque em terra de cego, quem tem olho é rei. Ninguém jogava lá e eu não fazia outra coisa da vida a não ser jogar futebol o tempo todo. No ano seguinte, o jornalismo, que tinha Fernando Vieira Melo, Tuta, entre outros, que jogavam no time, tinha um goleiro que não pegava nada, que era o Reali Júnior, está no céu também. E o Reali, ele não, foi para quebrar o galho lá, né? Aí me levou, falou, você não quer? Eu falei, quero. Só que você tinha que ter vínculo com o departamento que você jogava. Aí me botaram lá no jornalismo como rádio escuta. Eu era plantão esportivo da rádio e voltei a ser rádio escuta no jornalismo. E dali... Foi o primeiro passo ali. Para quem não gostava de dar entrevista, ele está se saindo muito bem, né? Eu acho que agora, daqui para frente, ele vai começar a dar algumas entrevistas por aí, viu? Você mexeu com a minha vaidade. Tá? Olha aqui, você... Aqui. Como dizia Fernando Vieira Melo, fica lambendo a cria aí. Vamos falar um pouquinho do Memória. Você criou o Memória? Em 1982, na Rádio Jovem Pan. Olha aí. Foi na Rádio Jovem Pan. E o professor Fanucchi, Mário Fanucchi... Mário trabalhou comigo, na TV Cultura. Isso, o Mário Fanucchi, que trabalhava na Pan-Americana também, sim, cuidava de fazer o bonequinho, as artes, os bonequinhos, tudo. Até esse logo que a Pan tem até hoje foi ele o Mário Fanucchi. E eu falei com ele, Mário, eu falei com o Tuta, eu vou fazer um programa aqui, aos sábados, e só com coisa de arquivo e tal, entendeu? Depois você me pergunta por que a minha paixão pelo arquivo. Sim. E aí o Mário falou, e qual o nome? Eu falei, pois é, eu queria ver com você...
Eu estava pensando em botar a memória do rádio, falando memória do rádio. Por que não? Até o gesto. Memória. Só memória. A vinheta gravada pelo Franco Neto, tudo isso quem foi o Mário Fanucchi. Ele que está no ar desde então. Nunca ficou um mês sem ir para o ar o Memória. E curioso, muita gente pergunta, mas o arquivo é seu? Não, muita coisa minha, mas muita coisa da emissora. Lá da PAN não, porque nessa época o arquivo da PAN era muito pobre, não tinha quase nada, tinha muito pouca coisa. Eu tive a oportunidade de gravar com você, porque eu participei dos titulares da notícia, e você fez uma entrevista comigo nesse sentido. Eu fiquei muito envaidecido, por sinal. Quais foram os maiores desafios que você encontrou pela frente como repórter, Parron? Bom, eu, quando comecei, peguei a fase da ditadura militar. Sim. Então havia... Era um período dificílimo. Nossa! Basta dizer que eu fiz na Jovem Pan, isso ainda. Fiz uma série de denúncias, porque aí eu comecei a me dedicar à reportagem investigativa. Eu fiz uma série de gravações, aí entra a Nossa Senhora Aparecida que eu te disse, Sim. José Carlos Pereira, que era chefe de reportagem, me deu lá uma pauta para ir na Rua dos Trilhos, ali atrás do estádio do Juventus, bem ali. Para fazer uma entrevista com um camarada que tinha botado um anúncio no estado de São Paulo, anúncio pago, matéria paga, cuidado com a água que você toma, não sei o quê, não sei o quê. O que era aquele anúncio? O sujeito ele tinha um laboratório ali e ele fazia análise química da água. Sim. E fazia também a limpeza das caixas d'água. E eu falei, Zé, mas vou fazer entrevista com esse camarada e falar, isso vai lá. Então, lá fui. Chego lá, ele falou, vamos gravar, era um sobrado, vamos gravar no andar de cima, que aqui embaixo tem muito barulho, passava bonde, tinha bonde ainda. E eu subi, na parede, na escada, tinha igual, sabe, tipo oratório, e tinha lá várias caixas, várias garrafas d'água, e uma delas eu vi, tinha um parafuso com porca e tudo desse tamanho dentro da... Pô, como é que... tem isso tudo. Agora, isso aí não se preocupe não, porque você vê isso, você não vai comprar água mineral, você não vai comprar. O problema maior é aquilo que você não vê. O que tem as bactérias. Tem colônias, algumas delas, que uma piscina é mais limpa do que... Você está brincando? Então vamos falar sobre isso. Não, sobre isso eu não falo. Os camaradas vêm aqui e fecham o meu laboratório. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Passados uns 10, 15 dias eu vou na CETESB. Eu vivia na CETESB fazendo matéria lá. Com o Nelson Nefussi, que cuidava da poluição do ar. E eu vou lá para fazer... E tem um senhor lá, um japonês, está sentado na mesa com ele, aí me apresentou, aqui é o doutor... acho que era Oscar Fuchita. Bom, era diretor da... Esse aqui é o repórter lá da PAN, o Parron e tal. Falei, doutor, o senhor cuida de que área? Falei, da área de águas. Eu preciso falar com o senhor. Terminei de fazer o doutor Nefussi e desci para falar com esse Oscar Fuchita. Desci para falar com ele. Aí expliquei o que eu queria. Ele falou, rapaz, você vai mexer no vespeiro. Bom, conclusão. Águas minerais, de mineral só tinha o nome, tudo contaminado. Escaparam uma ou duas de umas 20 que nós fizemos. Levei comigo o José Val Peixoto e levei comigo, você fez referência a ele, o que era médico oftalmologista lá de Avaré, o que foi prefeito Curiati. Foram juntos comigo para recolher as águas, para não ter nenhuma... Bom, conclusão. Levei um tremendo processo, por coincidência também era japonês, que foi ministro de Minas e Energia, era ministro de Minas e Energia no governo do Geisel, nessa época aí que eu estou me referindo.
Era uma época complicada. Pois é, porque o Brasil estava exportando água para um daqueles países lá do Oriente Médio e eles cancelaram em função da repercussão daquela matéria. Ah, rapaz, que mão de obra. Então, essas eram algumas das dificuldades. Sim. Entendeu? Sim. Mas, por outro lado, a gente gozava de um conceito bem elevado. Em compensação, você hoje tem uma experiência fora do comum, né? Concorrência com quem não é da área, porque hoje todo mundo é repórter. A internet agora resolveu promover todo mundo a repórter. Eu ia perguntar para você, com a vinda do celular, do computador, etc. Você acha que isso modificou muito o jornalismo? O computador? É. Não, eu acho que... Não o uso do computador, a internet. A internet. É. Num primeiro momento, eu acho que foi uma grande contribuição ao rádio. Por quê? Porque aumentou o alcance da voz do rádio. O rádio dependia de uma antena e de um transmissor que tinha alcance limitado. Às vezes caía. Às vezes caía, limitado. A internet levou a nossa voz a qualquer parte do planeta. É. Mas, por outro lado, teve a contrapartida. Tem o ônus e tem o bônus. E o bônus é esse. Todo mundo agora é jornalista. É jornalista. Todo mundo. E sem uma obediência àquilo que estabelece, aquilo que estabelece as leis. Mas, de toda forma, o rádio continua vivo, né? Ah, continua. Você lembra de algum personagem que você tenha entrevistado e que marcou a sua vida? Ah, muitos. Você entrevistou tanta gente. Muitos. Presidente da República, sei lá. Vou começar pelas beldades. Débora, sua licença, hein? Na Itália, eu tive a oportunidade de entrevistar Gina Lollobrigida na casa dela. Sofia Loren no... Eu falei presidente, você falou... Você falou atriz agora, né? A Gina Lollobrigida. Gina Lollobrigida. E eu falei, Sofia Loren. Presidente da República, você mudou bem, né? Mudou para melhor. Não, mudei para melhor. Isso. Mas essa Mônica Witt... Mônica Witt. Bom, enfim, são os artistas. Sim. Presidente da República? Então vou te contar uma. Entrevistei praticamente todos a partir de o Goulart não, porque o Goulart, quando ele caiu, eu estava engatinhando. Agora o Tico-Tico. Não, o Tico-Tico fez todo esse pessoal, né? E também depois, que o Tico-Tico tinha lá os seus amigos lá. Zé Carlos de Moraes. Zé Carlos de Moraes. Mas, presidente da República, Castelo Branco. Eu não entrevistei, mas eu botei ele para falar sobre as desavenças que estavam ocorrendo na arena, partido do governo, por causa da indicação para o sucessor dele, o Costa e Silva. Então, o Costa e Silva seria o que ocuparia o cargo de Castelo Branco. E houve uma grita geral aí por parte da arena. O pessoal do MDB, agora eles falam, mas naquela época não falavam muito também, não. Naquela época, sabe? Porque a arena era o partido do sim, senhor. E o MDB era o partido do sim. Sim, sim, sim. E a arena, sim, senhor. Essa a diferença. Pois bem, o Castelo Branco veio a São Paulo para tentar apaziguar aqui os ânimos.
E toda vez que ele vinha Castelo Branco, ele tinha 10 compromissos, todos com hora e minuto marcado. Ele não chegava atrasado nem adiantado em nenhum. Chegava rigorosamente no horário. E um homem também que você não via ele rindo para ninguém, nem sorrindo, nem nada. Sempre sério e sempre, quando muito, dando a mão. Negócio de abraço. Nunca vi Castelo Branco fazendo isto. Pois bem, nesse dia, depois de ir a vários locais aqui, aquela correria tal, a imprensa toda, na hora de ir embora, o pessoal da imprensa dispersou, cada um foi para a sua redação. Eu fui até o aeroporto porque a Jovem Pan, a sede era ali, na cabeceira, uma das cabeceiras de Congonhas. Então eu tive que ir até lá. E já que estava ali, fui até o pavilhão oficial, onde ele ia embarcar. Lotado, aquele salão lá. O salão lá, oficial, a ala oficial, de deputados e governadores de vários estados aqui da região. E aquela turma que você conhece. Eis que, de repente, chega para mim o chefe do cerimonial da casa aqui do Palácio do Governo, Levi, não me lembro de quê. Chega e diz, cadê seus colegas? Acho que não tem mais ninguém, o pessoal já dispersou, foi cada um para a sua redação. É que o presidente vai falar. O que eu posso fazer? Então... Fala para mim. Vamos lá. E eu fui para o meio do salão ali. O presidente ali, e eu do lado dele, com um gravador Uher deste tamanho, um gravador de fita grande, no ombro. Eu não sabia nem... Eu era novato desse negócio, ao lado de um presidente que não dava entrevista. Eu não conheço nenhuma entrevista do Castelo Branco. Nenhuma. E eu fiquei ali. Aí ele fala para ele, pode começar. Acho que ele me confundiu com... Sim. Sei lá, com não sei, com o orador oficial, com alguma coisa assim. Aí, pode começar. Senhoras e senhores, nós estamos aqui no aeroporto, como se estivesse fazendo uma transmissão ao vivo. Sim. E vai falar Sua Excelência, o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. E botei o microfone na boca dele. Sim. Aí começou a falar. E falou. Não ocorreu nenhuma pergunta. Nada. Era a declaração dele sobre a situação aqui que estava acontecendo junto à arena por causa da indicação do Costa Silva. Acontece que a fita, ela tem tempo de duração. Ela já estava na metade quando eu comecei a gravar o homem ali, porque eu tinha feito vários boletins gravados durante as cerimônias que ele participou. E na metade, quando ele começou a falar, foi rodando, de repente, porque a fita começou a virar, acabou. Acabou a fita. E começou a virar o carretel, e faz barulho. Ele percebeu. Senão, o salão inteiro percebeu. Aí eu falei, Excelência, só um segundinho, por gentileza, porque não podia continuar com aquele barulho ali, entendeu? Aí eu abri depressa o gravador e virei o outro lado da fita e botei 5 minutos ali para fazer aquilo ali, ainda nervoso. Por gentileza, pode prosseguir, presidente. Aí ele continuou falando. Fernando Luiz Vieira de Mello, que nunca ia a local nenhum. Fernando não ia. Nesse dia, não sei por que razão, resolveu estar lá. E estava lá num canto, lá no fundo, lá. E viu o vexame que eu estava dando ali. E logo com o Castelo Branco. Meu amigo, você não quer saber o que eu ouvi. Xingou não, não. E outra coisa, Ferreira Neto, que escrevia para... Não. Escreveu na Folha da Tarde. Tinha coluna lá, tinha coluna. Não, mas nessa época ele era repórter dos Diários Associados. Sim. Escrevia para o Diário de São Paulo, o Diário da Noite, enfim. Ou
É um desses jornais. E ele liga lá para o Fernando para pedir a gravação do que o homem estava falando lá, que chegou para eles lá nas redações, evidente. Aí o Fernando me manda passar por telefone. Fernando, eu não botei no ar ainda. Não, pode passar, que o Fernando não vai botar no ar isso agora, não. Pode passar lá. Eu passei. Quando eu vou para a viatura, estava no ar na rádio. Foi no Diário Associado. Estava no ar na Rádio Difusora. O Ferreira com o Castelo Branco falando. E eu que passei o vexame todo, fui o último. Fui o último a botar aquilo no ar. Fui o último. Outra. Castelo Branco, desculpa, Costa Silva. Costa Silva era useiro e vezeiro, também atrapalhado. E numa dessas... eu tenho 2 passagens com ele. As 2 têm as gravações aí. Aliás, até na internet, se você procurar, está lá. Uma delas, ele veio a São Paulo nesta fase, logo depois do Castelo Branco, ele já como candidato, entre aspas, porque já é favas contadas, né? Mas fazendo a campanha lá, mostrando o que ele ia fazer, na hora que ele vai embarcar de volta lá no mesmo local, no aeroporto, ele dava entrevista. O Costa Silva não tinha... Olha, aí você se aproximava dele sem problema nenhum. Sem problema nenhum. A não ser aqueles carinha da segurança, mas... E eu digo a ele no ar, estava ao vivo: presidente, a Jovem Pan desejou um ótimo retorno e tal. Muito obrigado. Quem é essa jovem? É a Jovem Pan, é uma emissora de rádio aqui de São Paulo. É a Rádio Pan-Americana. Então é a velha Pan-Americana, então, do Turf, que transmitia Turf com o Nicolau Schecker, né? Mas é o novo slogan. Tá bom, tá. A segunda com ele, já presidente da República, ele vai lá no gabinete do prefeito, que era no Ibirapuera, para plantar lá umas árvores. Era muito comum isso. E eu tô lá, ao vivo também. E a mulher do Costa Cavalcante, que era ministro do interior, a mulher do Costa Cavalcante, no meu ouvido o tempo todo ali, fala, cumprimenta o presidente, aniversário do casamento dele, cumprimenta o... E eu tô ao vivo ali. Presidente, aproveitando, o senhor está completando mais um ano de casado, os parabéns aqui da Rádio Jovem Pan. Muito obrigado. A Jovem Pan é do Saad, né? Não, senhor. A Jovem Pan é Paulo Machado de Carvalho. Do Saad é a Bandeirantes, né? Rapaz, quando eu chego na redação, o Fernando queria me expulsar Então você fala de algumas coisas, você lembra essas? Sim, mas aí você não teve culpa, né? Não, claro que não, mas aí... Você acompanhou, como repórter da Jovem Pan, a ditadura e depois a redemocratização do país. Não é isso? Sim. Lembranças boas? Para ser franco, eu não tenho lembranças ruins do tempo da ditadura. Estou falando de fatos em que eu estivesse envolvido. Trabalho, nunca tive, claro, tive de sabor como qualquer outro. Mas nunca teve impedimento? Você lembra? Tive impedimento. Teve. O Almir Guimarães, você lembra do Almir Guimarães? Lembro muito. O Almir, ele era repórter da Tupi Difusora. Ele era dos associados. Falava bem inglês e tal. Sim. Aqui em Congonhas, na vinda... um multimilionário lá, norte-americano, a família tradicionalíssima, não é McNamara. Bom, enfim. E ele veio a São Paulo fazer visita, as visitas normais. E a gente, toda vez que tinha desembarque lá no pavilhão oficial, chegava lá sempre alguém da aeronáutica, sempre um coronel, para estabelecer o que a gente podia e o que a gente não podia fazer. Nós, jornalistas. Vocês não podem isso, não podem aquilo. Essa aqui é uma linha imaginária, vocês não podem passar... Coisas assim, ridículas.
E quando esse camarada veio, saltou do avião, e veio vindo várias pessoas do lado e tal, o Almir fala em inglês. Eu estou fazendo ao vivo. O Almir fala com ele alguma coisa, eu botei meu microfone junto. Falou em inglês com esse camarada, em nome de Assis Chateaubriand. Tinha sido embaixador lá, era amigo desse pessoal todo. Aí ele parou e falou tal. E eu ali, eu sei que de repente eu estava com a escuta, cortou e entrou música lá do estúdio, cortaram o meu fio lá. Você acredita que foi umas 4, 5 horas da manhã, na minha casa, toca a campainha, vou ver, eram os caras da aeronáutica, os soldados da aeronáutica, numa veraneio lá deles. O Milton Parron, sou eu. O senhor precisa nos acompanhar. Acompanhar para onde? Bom, fui parar no quartel, ali perto do Museu do Ipiranga, no quartel da Força Aérea lá. Chego lá, dou de cara com o Almir. Ô, meu, o que... Agora, meu amigo, eu vou ter que aguentar aqui. E aguentamos. Isso já seria umas 5:30 da manhã. Aguentamos até a tarde, 6 horas da tarde, quando estava fechando toda a área de expediente lá. Ficamos sentados, eu e ele lá. Num certo momento, alguém lá falou, vocês querem ir até a lanchonete embaixo, o soldado acompanha vocês aí. Aí falou comer alguma coisa, porque chá de banco, porque o Almir foi atrevido em desrespeitar a ordem de não entrevistar, e eu junto ali. Então, esse tipo de coisa de aborrecimento nós tivemos, mas não passou disso também. Eu, no tempo da ditadura, uma vez eu dei a alta do dólar. Na Bandeirantes eu estava, e não podia. Aí tive que... O Vicente Leporassi vivia lá no DOPS, né? Ele falava, ele era muito crítico e tal, e vivia, ele tinha até um sofá lá especial para ele no DOPS. E aí me chamaram, e ele foi junto comigo, na época. Porque, poxa, alta do dólar, mas não era proibido. E eu não sei porque, se eu me esqueci disso, o que aconteceu, que eu acabei escrevendo e o locutor leu e acabou, mas eu fui o responsável, né? Mas aí não deu em nada, e o Vicente Leporassi me deu uma mãozinha, né? E acabou. Mas você acompanhou as mudanças? Eu tive mais problema posteriormente. Você? A ditadura, ainda recentemente de 20 anos atrás, na Bandeirantes. Alguém me fez uma denúncia. O telefone é um ótimo pauteiro para o repórter, entendeu? É um ótimo pauteiro. Você recebe umas informações incríveis. Agora tem que checar, né? Aí eu fui fazer em cima daquilo lá. E tem que atender o telefone. E tem que atender o telefone. Aí eu fui... Era uma denúncia que a Polícia Rodoviária Federal estava extorquindo aqui motoristas aqui em rodovias aqui próximas da capital. Eu fui em cima daquilo e realmente constatei que tinha ali alguns casos que envolviam o diretor, o comandante da Polícia Rodoviária Federal aqui em São Paulo. E levantei documentos, levantei notas fiscais, Conclusão, o cara, para me atender, foi uma luta. Aí, numa tarde lá, 5:30, 6 horas da tarde, alguém ligou lá do comando da Polícia Rodoviária Federal, lá na Vila Maria, para mim dar um pulo lá, que o camarada ia falar comigo à noite. Aí o Luquete, que era diretor nosso aí na Bandeirantes, falou, mas você vai lá agora sozinho? Eu falei, vai fazer o quê? Eu vou? Não, senhor, você não é só... E ele resolveu, e foi comigo, Luquete. Rapaz, esse camarada com um revólver desse tamanho em cima da mesa, já começa para... Você levantou isso onde, essas informações? Você é um mentiroso. Não. De cara? Não. Mentiroso não. Mentiroso é o senhor. Mentiroso e corrupto. Está aqui, dei as notas em que ele estava. Ih, rapaz.
Aí o próprio Luchetti se levantou, entendeu? Eu estava vendo que a gente ia ser Preso. Então, isso foi no período da democracia plena. Então, não é E como é que você conseguiu sair dessa? sair dessa que o camarada foi exonerado do cargo. Mas dali nós saímos, viramos as costas e fomos embora. Pavão, está aí na tela a capa do nosso portal, Orbis News. Orbis Deus. Você, de vez em quando, De vez em eu tenho o quando. prazer de receber artigos seus. Não, eu que tenho o prazer de vez em quando ver publicado. Imagina, e eu fico muito grato com isso. A gente tem aí um grande número já de articulistas, né? Você é um deles e eu agradeço muito. Até quando na política você acha que vamos ficar com aquele negócio de nós e eles? Porque a eleição do ano que vem deve acontecer a mesma A coisa. mesma coisa. Mas esse é o mal do Brasil desde o Brasil colônia. É. Sempre foi assim. Se as pessoas imaginam que na velha república não era dessa forma, está enganado. Nós herdamos dos nossos irmãos lusitanos esse estilo de... É uma pena que a sucessão se dá sempre do mal para o pior, né? Como é que você acha que o rádio pode ajudar a formar a consciência do ouvinte? O rádio que você se refere, suponho, não seja... saudável e o saudoso. Saudoso também, saudoso. Infelizmente. Porque os articulistas, os comentaristas, o pessoal que dava opinião no rádio, neste rádio que nós estamos nos referindo aqui, o rádio lá do passado, eram pessoas altamente qualificadas. Eram pessoas preparadas para falar sobre o assunto que ela estava discorrendo. Eram pessoas de passado e presente ilibado. Eram pessoas sobre as quais não pairava nenhum questionamento. Hoje você nem sabe quem é que está... Mas quem é esse indivíduo? Alguns nem se identificam dando opinião. Não, dando opinião e fazendo referências nada airosas sobre as pessoas. Você fala mal do sujeito, você acusa o sujeito, sem ter nada, nenhuma prova, nada. E, por outro lado, também é preciso, você falou, como faz para melhorar? Eu acho que começar pela não remuneração. Você quer ser deputado, você quer ser senador, agora vão aumentar, 8 anos já não é suficiente para senador? Já quer aumentar agora para 10? Tem deputado, tem senador, tem político, tem vereador aí, que fez do cargo a sua profissão. Você está lá há 500 anos, você não sai de lá. Não há Cristo. E o eleitor, por outro lado, é um despreparado. O despreparado, alguns são sem caráter mesmo, porque vota do jeito que sabe que é malandro e continua votando, que espera e deve receber alguma benesse em troca do seu voto. Então, eu acho que tem que mudar, a estrutura toda tem que... Estou me lembrando que, na época do Bandeirantes, da ditadura, eu escrevi uma nota e ela ficou meio opinativa. E eu não percebi, mas ficou opinativa realmente. Aí o Cadu que me chamou e disse, Camunha, vem cá, você está dando a sua opinião aqui. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você quiser dar a sua opinião, compre uma rádio. Aqui na Bandeirantes, por enquanto, não podemos fazer isso. Eu ouvi isso de Silvio Santos. Em 88, fiquei também lá 2 meses.
pedi demissão, fiz a carta e entreguei para a secretária do Marco Wilson, que era diretor de jornalismo lá. Foi quando o Silvio resolveu implantar um jornalismo ali. O Arlindo Silva, que estava lá, o Arlindo Silva ficou muitos anos. Muitos anos lá, mas era um jornalismo, coitado, já estava meio cansado. E quando veio aquela renovação, eu fui para lá, tinha saído da PAN, e o Silvio me convidou. E eu fui. Só que na primeira matéria que eu fiz aqui, duas coisas me desagradaram. Primeiro que o Marco falou, você vai ser o nosso Goulart de Andrade. O quê? É você? Não, eu não tenho perfil para ser o Goulart de Andrade, pô, eu não tenho. Mas tem algo contra? Não, contra nada. Sou eu. Só que eu não sei fazer o que ele faz, pô. E aí veio a primeira matéria que eu fiz lá, que ele pediu que fosse no sentido investigativo, eu fui fazer cinturão verde aqui. Cinturão verde de legumes, frutas, de verduras e legumes, ao lado aqui do Rio Tietê, todas essas... Eu fui mostrar a situação, mandei analisar lá na USP e tal. O Silvio, cruzo com ele lá nos corredores, falou, escuta, um dia você quiser ficar acusando todo mundo aí, você compra uma emissora de televisão para você, faça isso. Porque, é a mesma coisa. Se você pudesse deixar uma mensagem para as futuras gerações, o que você diria? Você vê o que é o celular, não tem nenhum problema. Isso aqui é a modernidade. Pois não tem nenhum problema. Não havia... Você sabe como a gente fazia a transmissão? Por exemplo, num acidente, num incêndio, num certo tempo para cá, as emissoras já tinham viaturas com frequência modulada. Com uma dificuldade danada, tinha que procurar posição para... Mas antes disso, a gente ia nas lojas pedir telefone emprestado e em troca, quando havia uma certa resistência lá do dono da loja ou da padaria em emprestar o telefone, a gente falava, eu faço uma publicidade sua. E dizia, estou aqui na padaria tal, estou aqui na loja de sapato na rua tal, número tal. Só faltava dizer, aqui tem sapatos agora a preço promocional. Dessa forma, usando aqueles telefones para fazer as transmissões hoje, aí. É muito fácil. Em um minuto você está falando com o mundo. E atrapalhando as entrevistas. Você gosta de esporte, né? Gosto. O que você pratica? Que eu saiba é andar, né? Correr. Agora, você está falando? Hoje. Eu ando e olha lá. E olha lá. No Ibirapuera? Mas já fiz no Vila Lobos. Aliás, o Vila Lobos também, aproveito que já faço uma crítica. Sim. O governo, com essa mania de privatiza, nada contra, em princípio. Mas aquilo que ele deixa de gastar, ele deveria repassar para o consumidor, deveria repassar para o contribuinte. Sim. Porque se eu pago uma determinada carga de impostos, é natural que essa carga de impostos, quando o governo deixa de gastar, também diminua aqui na fonte, né? E não acontece. Aqui o Vila Lobos hoje está em mãos aí de uma empresa, nem sei qual é. Nesse final de semana, por exemplo, todo lugar que você ia ali estava bloqueado com cordões, etc., com eventos. E para entrar naquele evento você tinha que pagar. Mas eu não quero entrar no evento, eu quero entrar no gramado ali para bater uma bola ali. Não pode, tem que pagar. Então, Vila Lobos, e ainda é um dos locais mais aprazíveis que nós temos para caminhada aqui, né? Com tantos anos de vivência que você tem, como é que você se analisa? Quem é o Parrom hoje? Parrom hoje é o mesmo Parrom de ontem. O rádio não me afetou em nada. A fama, entre aspas, eu continuo a mesma pessoa, e continuo sendo o mesmo cidadão do povo que também
é punido pelas carências que nós temos. Carência de policiamento, carência de um sistema de transporte mais adequado. Todas as carências do cidadão comum aí, eu também, entendeu? A única coisa que eu me ressinto é de não poder ficar reclamando das coisas que me afetam, porque aí é defender causa própria. Sim. Eu aprendi desde o início que eu não devo usar o microfone para defender os meus interesses pessoais. Sim. E a aviação? Fala mais um pouquinho da aviação. Quando é Eu sou doente. O avião é seu, aquele que você pilota? É. Você comprou há muitos anos. Se você... As pessoas costumam falar, mas o cara é rico e tem avião. Eu sei quanto me custou comprar, eu sei quanto me custa atender a burocracia que chega a ser leviandade, imposta pela ANAC, anteriormente imposta pelo DAC, a cada dia uma exigência mais estúpida que a outra, porque aqui é a terra do inventor do avião, é onde menos se forma pilotos, porque as pessoas não têm dinheiro para poder pagar o altíssimo custo. Eu tive que me valer de uma bolsa de estudos que me foi proporcionada pelo saudoso Antônio Augusto Amaral de Carvalho, seu Tuta. Era lá no Campo de Marte? Eu fiz lá no Campo de Marte. Eu fiz na ESA, na Escola Superior de Aviação. E o avião que eu tenho não é um avião convencional, é um avião categoria experimental, embora com todos os recursos de navegação, todos da maioria dos aviões convencionais estão por aí. Sim. E eu tenho já esse aqui já há uns 10 anos. Este aqui. Me adaptei muito com esse aí e não quero sair dele tão já. Olha aí você. Corintiano. Aliás, Corinthians está devagar. Tanto no campo quanto na direção. É uma vergonha. O único presidente que eu conheci no esporte. Olha, com 60 anos de janela, já conheci um bocado de diretor e presidente aí. O único, sem exceção, que eu conheci, que vestia a camisa de verdade do Corinthians, que não era presidente por mero acaso, e que botou mais de uma vez dinheiro do bolso dele para efetuar determinadas contratações ou determinadas obras, e o clube não tinha caixa para isso, ele pagava do bolso. Senhor Vicente Mateus, o resto é o resto. Concordo com você. Tá vendo? Vocês conheceram melhor o grande repórter Milton Parron. Ele disse para mim que não gostava de dar entrevista, inclusive um diretor lá da Bandeirantes, o Rodolfo Schneider, ficou surpreso quando soube que ele viria dar uma entrevista. E eu tenho que agradecer a Bandeirantes também por você estar aqui, né? Milton, eu fico muito grato com a sua presença. Foi uma entrevista super agradável. Eu também fiquei conhecendo muito melhor você. A gente se conhece, mas não está toda hora junto, né? Cada um nas suas atribuições. Fiquei muito feliz mesmo. E espero contar com você mais vezes. Eu sei que você está preparando o programa Memórias para 2027 já, da Rádio Bandeirantes. 90 anos. Eu vou falar sobre a minha época na Bandeirantes, né? Titulares da Notícia. Tá bem? Muito obrigado pela sua presença. Ao nosso espectador, eu fico grato com a audiência e até amanhã para vocês, se Deus quiser. Um abraço.